Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Então, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo que nós iniciamos no início desta unidade. Estamos trabalhando aí sobre o continente europeu, falamos sobre as características físicas, falamos sobre a economia, um pouquinho sobre a política. E hoje nós vamos estar falando da formação do bloco da União Europeia. Vocês vão estar conhecendo um pouco mais sobre esse grande continente, né, que exerce uma influência muito grande na economia mundial. Então, nós vamos estar viajando, né, aí um pouco mais pelos países europeus e entendendo como se formou esse bloco econômico, esse grupo econômico, como surgiu, por quais países ele foi formado, qual o objetivo e como se procedeu esse grupo econômico que responde aí hoje por uma influência muito grande na economia global, né? Não só na economia europeia, mas na economia de todo o mundo. Então, nós vamos estar conhecendo um pouquinho sobre essa União Europeia, sobre a formação desse grupo. Então, primeiramente, o que é a União Europeia? Conjunto formado aí por 27 países, né, que se juntaram para promover a paz e o bem-estar da sua população. A União Europeia funciona como uma equipe, né, com mesmos objetivos, mesmas regras, mesmas ideias, mesmos interesses econômicos. Agora, como nasceu essa equipe? Depois da Segunda Guerra Mundial, então o continente ele encontrou-se em uma situação delicada na sua economia, muito fragilizada devido à bipolarização da economia e a disputa, né, por espaço entre o capitalismo e o socialismo. Então, com essa fragilidade econômica, então o país resolveu, né, na união de alguns países, estabelecer uma união, traçar uma estratégia de desenvolvimento econômico. Então, a paz, a solidariedade na Europa e 6 países, né, que foi a França, a Itália, a Alemanha, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, foram os países que deu o pontapé inicial para a criação da União Europeia. Resolve-se então esses países em 1951, através da assinatura do Tratado de Paris, né, nasceu a primeira comunidade, né, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que recebeu um nome como SECA. Então a equipe estabelece aí novos objetivos e procedências para o desenvolvimento dessa união, desse grupo que acaba de se formar. Então, em 1957, no Tratado de Roma, são criadas 2 novas comunidades, né? Que foi criado o SECA e agora surgem 2 novas comunidades para dar força, para dar sustentabilidade econômica ao grupo SECA e ao primeiro grupo que se formou, a União Europeia, que foi a Comunidade Europeia de Energia Atômica, o CEEA, e a Comunidade Econômica Europeia, que é o CEE, né, que formou aí em 1957. Quais eram os principais objetivos dessa nova Comunidade Econômica Europeia, que é o CEE? Qual o objetivo? Por que foi fundado? Qual a finalidade? Então, livre circulação de pessoas, bens e serviços em todas as capitais do continente, ou seja, o cidadão não precisaria necessariamente ser francês, holandês, alemão, belgo, ele tinha livre acesso por todo o continente. É como se o continente europeu tornasse num só país, numa só nacionalidade. Então, houve aí a livre circulação para
foi um dos objetivos da criação do CEE. Criação de um mercado comum, ou seja, um foco comum para todos os países que uniam-se nesse novo grupo econômico, nessa nova comunidade econômica. Definição de políticas comuns, como agricultura e pesca, que era o forte no momento, né, na atualidade no continente. Cooperação econômica, científica e tecnológica, que também foi um dos principais objetivos da CEE. Nós tivemos aí, a equipe ganha um novo nome, né, através aí desse desenvolvimento, porque esse bloco, essa comunidade europeia, ela estava em fase de desenvolvimento. Então, a cada novo membro, a cada novo objetivo do grupo, então ele se tratava ali, se formava, fortalecia a comunidade econômica. E com essa união, com essa restauração, com essas mudanças, às vezes surgiam novos nomes. Hoje, União Europeia, mas ela não iniciou desde o início como União Europeia. Ela iniciou com esses nomes a cada data, a cada liderança que nós estamos vendo aí no decorrer do nosso conteúdo. Então, em 1992, no Tratado de Maastricht, a equipe ganha o nome de União Europeia. Aí sim firmou-se o nome do bloco, o nome da comunidade econômica. Formou-se em 1992 União Europeia e novos objetivos são estabelecidos. Quais são esses novos objetivos? Melhorar a educação, melhorar a saúde, criar uma moeda única que até então não existia, para que a equipe ganhasse força. Então, a equipe dos 6, que foi aquele grupo que iniciou o bloco, passa-se numa equipe de 15 países. Ele ganhou aí, né, a junção de mais 9 países aí para formar o bloco. Isso já em 2004. Então, estão aí, vocês podem observar, Alemanha, França, Luxemburgo, Bélgica, Itália, Holanda, nós tivemos a Dinamarca, nós fizemos a Irlanda, Reino Unido, uma economia forte no continente. Nós tivemos a Espanha, Portugal, Áustria, Suécia. Então, todos esses veio para fortalecer o grupo. Em 2004, entram mais 10. Então, nós tínhamos 15. Em 2004, entrou mais 10. Foi para 25 países para totalizar aí, para formar o grupo. Vocês podem ver que no decorrer dessa formação, no decorrer dessa construção desse bloco econômico, ele só tende a crescer. Ele iniciou com 6, depois ele ganhou mais 9 para 15, em 2004 ele ganhou mais 10 para 25, e você vai ver que ele vai ter mais 2 membros aí que vêm dar a sua parcela de contribuição para o desenvolvimento da economia do continente. A nova moeda para a União Europeia. Surgiu-se a necessidade de que esse bloco econômico tão bem sucedido dentro da comunidade europeia, que tivesse a sua moeda própria. E para isso juntou-se Europa, pegou euro de Europa e formou-se a moeda própria do continente, do grupo, da comunidade, que é o CE, lá do início, que se transformou em União Europeia. E aí vocês podem observar aí no fundo o símbolo do euro, que foi derivado do nome Europa. E aí nós tivemos alguns países que adotaram o euro, mas dentro do grupo nós tivemos alguns que não adotou essa moeda. Então, dos 15 países que não pertenciam à União, só 12 que então pertenciam o bloco, o grupo, 12 apoiaram, adotaram a nova moeda, a moeda euro. Apenas Reino Unido, Dinamarca, Suécia e os 10 mais que aderiram em 2004 eram os países que não pertenciam à Eurolândia até janeiro de 2007. A Suécia mesmo foi um dos países que achou por melhor, né, achou por bem não aderir à nova moeda. Com o euro vai ser muito mais fácil fazer
compra na União Europeia. Ou seja, além do grupo estar definido por uma equipe forte, uma equipe determinada com objetivos e democracia bem instalada dentro da sua Constituição, ele passava a ter uma moeda forte. Era tudo o que faltava aí para concretizar melhor o grupo. Nos países da Eurolândia, os preços serão afixados na mesma moeda. Assim será mais fácil comparar, né, os preços dos produtos que queremos comprar. Ou seja, os europeus tinham um determinado espaço físico do continente, onde o euro tinha a sua tabela fixa de preço. Aqueles países que não aderiram, não aceitou, portanto, eles tinham a sua tabela de preço diferenciada. E cidadania europeia, o que significa? Através da formação desse grupo, como o grupo influenciou no entendimento do grupo cidadão da europeia. Então, a cidadania é um conjunto de direitos e deveres sociais, civis e políticos que os cidadãos têm no país onde vivem. Dentro da cidadania europeia, nós podemos destacar dos 25 países que fazem parte da União Europeia, tem pelo fato de pertencer à equipe, ou seja, era direitos iguais, busca e satisfação pela democracia de uma comunidade mais justa, de uma comunidade mais igualitária. Quais são os direitos enquanto cidadão na União Europeia? Liberdade de circulação. Qualquer cidadão europeu pode viajar, morar, estudar, trabalhar em qualquer país da União. Direito do voto, né? Os cidadãos europeus têm o direito de votar e de se candidatar nas eleições ao Parlamento Europeu e nas eleições para câmaras municipais. Também foi uma grande conquista na época. Os direitos de continuação, direito de proteção diplomática, mesmo nos países que não fazem parte da União, direito à informação, né? Os cidadãos comunitários podem parar estar bem informado em certas condições, consultar os documentos de algumas instituições do país da União Europeia. Então, foi uma criação de um grupo que veio melhorar na economia, que veio para dar sustentabilidade, mostrar que o continente europeu é um dos maiores do mundo e que tem a sua contribuição no desenvolvimento tecnológico e no desenvolvimento econômico de todo o planeta. Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.